Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz. E esse pequeno vídeo, ele não é somente um bate-papo. Eu não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo, mas eu achei interessante mostrar aos irmãos alguns pontos de evangelismo, tá bom? Quando a gente fala de evangelismo, acho muito importante a pregação do evangelho, mas a pregação do real evangelho e a verdadeira pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho tem dois momentos, um antes da conversão e um depois da conversão. Normalmente o canal ele mostra uma pregação do evangelho pós-conversão. Um outro vídeo eu falo de uma conversão anterior, ou seja, antes de conhecer a Cristo. Mas quando você conhece a Cristo, existe também a outra conversão. Não é somente aceitar Jesus e pronto. Não. Tem mudança de vida, doutrinas e regras. E esse bate-papo é justamente para isso, para que os irmãos entendam esse ponto. Quando nós abrimos, por exemplo, na carta aos Romanos, ele fala, Romanos capítulo 1, ele fala assim no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2, versículo 3. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Declara o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para a sede de Cristo. Então, e versículo 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele não está escrevendo para gentil, ele está escrevendo para os servos de Deus que estão em Roma. Então muitas pessoas querem pregar o evangelho pregando as cartas de Paulo para o não cristão. Mas isso é um erro muito grave. As cartas de Paulo não é para o não cristão, é para o cristão. O que já aceitou Jesus. O que já aceitou Jesus não se converteu. Esse é um erro muito grave que muitas pessoas fazem. Abrindo 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim, Paulo e os irmãos Sóstenes. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da paz de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a primeira, para quem? Para os cristãos. Então, eu não posso pegar a carta de Paulo e abrir e dizer assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, agora versículo 10, nem devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Paulo está dizendo isso para cristão que comete isso aqui. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Paulo escreve as cartas para alertar a igreja. Cuidado que entre vocês tem adúltero. Cuidado que entre vocês tem gente que está mentindo. Cuidado que entre vocês está tendo avarentos. Entre vocês as pessoas estão consumindo bebida alcoólica. Então é isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. Normalmente, os vídeos que eu coloco no canal, normalmente são para pós-aceitamento de Cristo. Realmente. A maioria deles. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo escreve para a igreja. Eu não vou abrir a carta de Paulo, falar para um não cristão, não faça isso porque é pecado. Não. Primeiro, que o não cristão não está nem aí para isso. E eu estou pregando o evangelho com ameaça, porque eu já vi pregações, eu vou explicar esse ponto ameaça rapidinho. Eu já vi pregações, ou você aceita Jesus ou vai para o inferno. Irmão, desculpa, eu estou rindo, mas é uma coisa séria. É porque é uma coisa tão sem sabedoria.
que tem gente que aceita Jesus não por amor, mas por medo. Tem gente que está na igreja, mas não ama Deus. Não ama, tem medo, mas não ama. Então, esse é o ponto. E quando você vai abrir também Gálatas, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo, por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que eu estou entre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Galáxia. A mesma coisa Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a graça e a paz da parte de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os cristãos, alguns, vão pregar, eles abrem as cartas de Paulo. Mas eles não falam de Jesus Cristo, eles não falam do amor de Jesus, eles não falam do sacrifício de Jesus, eles não falam sobre como Jesus ele salvou a humanidade. Não. Ou seja, em vez de eles pegar a carta de Paulo, meditar e verificar onde ele está errando, alguns cristãos não fazem isso, porque eles, não sei. Mas eu só sei que quando acontece esse tipo de coisa, você não está pregando o evangelho. As cartas de Paulo é para a gente, é para mim, para você, que já é cristão, que já acredita em Deus, que já aceitou Jesus Cristo. A mesma coisa Filipe. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo não está mandando só mensagem para a igreja, mas específico para bispo e diácono. É para todo mundo, mas esses dois têm que meditar mais sobre isso. Então, infelizmente, os cristãos não estão seguindo a Bíblia. Que sentido? Eles não usam a carta de Paulo para reflexão. Alguns. Eles usam a carta de Paulo para pregar, onde não é para pregar. As cartas de Paulo são para convertidos, que ainda não tiveram o real encontro com Cristo, que não tiveram a real mudança dada pelo poder de Deus. Vamos ver Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que as cartas de Paulo estão mostrando para os irmãos ter esse bate-papo, que é para cristão, é para a igreja. Você não prega as cartas de Paulo para quem está fora, você prega para quem está dentro. É por isso que muitas vezes, em vez de você trazer pessoas para Cristo, você afasta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A primeira Timóteo, ele é carta para Timóteo. Olha só, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vamos pegar de Tito também. Tito capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Versículo 2. Em esperança a vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aí bora pular para o versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A mesma coisa acontece com Filemão. Filemão, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, amado Filemão, nosso Senhor. Então nós percebemos aqui que Paulo, ele sempre mandou carta para cristão. Então as cartas de Paulo é para que nós temos que ler e analisar aonde nós estamos errando, aonde a nossa vida não está completa em Cristo.
Não é para me sair pregando as cartas de Paulo. Eu tenho que pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa se converteu, vamos para as cartas. Vamos para as cartas. A mesma coisa a carta de Pedro, a mesma coisa a carta de Tiago, a mesma coisa a carta de João. Eles escrevem para quem já é cristão. Um dos erros muito comuns, que eu vejo também em muitas religiões, ou algumas pessoas específicas, é a pessoa que quer pregar o Evangelho na base do medo. Pregar a condenação. Aonde é pregado condenação na Bíblia e para quem é pregado? Temos que tomar cuidado nisso. Quando você abre Mateus capítulo 13, versículos 7 e 8 diz assim: E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que está acontecendo? Deixa eu colocar aqui também outro versículo. O que está acontecendo? A pregação do Evangelho, ele é para todas as pessoas. Mas quando você fala de condenação, você não fala para todo mundo. E esse é um erro muito grande que muitas pessoas cometem. Muitas pessoas cometem. Olha só o que Jesus fala para os líderes. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É justamente esse ponto. A ideia de juízo, ela é para pregar para o falso líder. Ela é para ser mostrada para aquele cristão que você abre a Bíblia, ele já é cristão. Você abre a Bíblia, esse cristão chama a Bíblia de mentirosa, chama Deus de mentiroso, chama Jesus de mentiroso, chama os profetas de mentiroso, chama os apóstolos de mentiroso, porque ele não quer mudar. Ele está certo. É isso que acontece. Esse tipo de gente, principalmente para líder, tem que ser pregado o juízo. Tem que ser pregado. O cristão que não quer se arrepender, tem que ser pregado o juízo. Mas para aquele que está lá fora, que nunca ouviu falar de Jesus, ou só ouviu de filme, de série, não sei, outras coisas a mais, que não tem o pleno conhecimento, ou nunca foi ensinado a doutrina, eu não posso chegar com ele e falar juízo. Olha, aceita Jesus ou tu vai para o inferno. Isso aí, cara, é uma coisa, sabe, isso não mostra o amor de Deus. Porque as pessoas não estão sabendo pregar. Se eu chegar para a maioria desses pregadores e fizer assim, qual o segundo livro da Bíblia? A maioria não vai saber me responder. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Eu estou pegando livros básicos. Não vai saber me responder. Qual é o profeta que tem mais capítulos dentro do seu livro? A maioria não vai saber responder, mas estão pregando o evangelho sem conhecimento nenhum. Ou seja, estão imitando papagaio, estão imitando gravador, só repete o que é dito na igreja. E muitas vezes, onde esse cara congrega, o líder está dentro disso aqui, prega errado, ensina errado, não abre as cartas de Paulo, só fala de prosperidade. Sabe aqueles pregadores coach, que são, infelizmente, tudo do diabo? São, irmãos. Pregador coach é tudo do diabo. Não abre a Bíblia, não ensina a doutrina, só fala que Deus vai dar vitória, deturpa a Bíblia, tira versículo de contexto, infelizmente. Assim como esses pastores que só querem dinheiro. Tudo filho do diabo. Infelizmente. Infelizmente. Não são todos os pastores que são assim? Não, não são. Tem pastor honesto, tem pastor íntegro, tem pastor correto, mas a grande maioria está nisso aqui. Só vê os escândalos que acontecem. E eu nem preciso citar aqui. Nem vou perder meu tempo. Então, irmãos, esse é o nosso bate-papo. Que Deus abençoe, que Deus os guarde e que possamos ter mais sabedoria na hora de pregar o evangelho. Tá bom? Meus irmãos, um ósculo santo a todos. Até nosso próximo encontro.